Este é o quarto e último episódio da série de mensagens Como Pedir. Vimos até aqui que orar não é pedir, oração é relacionamento. Vimos também que Jesus nos encoraja a pedir. Inclusive ele prometeu, peçam e vocês receberão, busquem e vocês acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Vimos também que esse pedir exige de nós insistência. E para concluirmos esta série de mensagens, nesse último episódio veremos que, por mais que os nossos pedidos a Deus sejam bons, Deus sempre nos surpreende com algo ainda melhor. Portanto, vale a pena confiar na vontade de Deus para as nossas vidas. Bem, eu sou o pastor Moisés e é sempre muito bom poder falar com você. E em Mateus, capítulo 26, a partir do versículo de número 36, está escrito assim: Em seguida, Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos discípulos: sentem-se aqui enquanto eu vou ali orar. E para entendermos o contexto de Mateus 26, a partir do versículo de número 36, é importante compreendermos que Jesus sabia que seria traído, preso, julgado, condenado, martirizado e então crucificado. E é dentro dessa realidade que se passa o capítulo 26, a partir do versículo de número 36, Jesus no Monte das Oliveiras. E no versículo 37, continuando, diz assim: E levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a sentir-se tomado de tristeza e de angústia. Então lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fiquem aqui e vigiem comigo. E adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Se atente às palavras de Jesus. Meu Pai, se é possível, que passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. No versículo 40, continuando, diz: E, voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então nem uma hora vocês puderam vigiar comigo? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se pela segunda vez, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível que este cálice passe de mim sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os olhos deles estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras: Meu Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Meu Pai, se possível for, afasta de mim esse sacrifício com que eu estou para ser sacrificado. Meu Pai, se possível for, que eu não tenha que passar por morte, morte de cruz. Este era o pedido de Jesus. E no versículo 45 diz: Então voltou para os discípulos e lhes disse: Vocês ainda estão dormindo e descansando? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se, vamos embora, eis que o traidor se aproxima. Veja que Jesus ele estava em agonia. Inclusive, num outro trecho diz que ele suou sangue. E o pedido de Jesus era insistente, era um só: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Pai, se possível for, passe de mim esse cálice. Entretanto, ele sempre concluía o seu pedido dizendo: Todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Todavia não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. Observe que Jesus ele tinha consciência que estava chegando o momento da sua crucificação. E ele, por ser totalmente Deus, mas ser também totalmente homem, como a Bíblia diz, que ele esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo, ele sentia. Jesus, inclusive, sentiu fome, sentiu sede, como todo ser humano.
Jesus também sentiu alegria, Jesus também sentiu tristeza, inclusive Jesus chorou quando soube da morte, ou quando foi anunciado a ele a morte do seu amigo Lázaro. Veja que Jesus, na sua condição humana, ele foi inclusive tentado no seu momento mais fraco, quando ele sentia fome, quando ele sentia sede. Ele foi tentado para se lançar do pináculo do templo. Ele foi tentado em relação aos reinos desse mundo. E veja que aqui Jesus, ele está sendo também tentado a dizer não, a negar a sua missão. Mas ele sempre conclui a sua oração dizendo: não seja feito a minha vontade, mas a tua vontade. Interessante que no livro de João, no capítulo 6, no versículo de número 38, diz assim: porque eu desci do céu, eu, Jesus, ele dizendo, eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Veja que Jesus, ele foi de fato levado como ovelha para o matadouro. Ele jamais fez a sua própria vontade, mas sempre ele fez a vontade do Pai que o enviou. Inclusive nessa hora tão difícil, Jesus não levou em consideração a sua própria vontade ou a sua humanidade, mas ele, como ovelha, se entregou, como cordeiro santo se entregou, fazendo não a sua vontade, mas a vontade de Deus. E em Romanos, no capítulo 12, no versículo 2, diz assim: e não vivam conforme os padrões desse mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E em Isaías, no capítulo 55, no versículo 9, está escrito assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os pensamentos de vocês. E por que eu estou citando esses dois versículos? Porque neles a gente vê que a vontade de Deus é boa, é agradável e é perfeita. Vemos que os caminhos de Deus e os pensamentos de Deus são mais altos, são mais elevados que os nossos. E lá em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 9, diz: por isso o quê? Porque Jesus esvaziou-se de si mesmo, assumindo a forma de servo, porque ele não negou a sua missão, jamais disse não à vontade de Deus, pelo contrário, como ovelha, foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então veja que o ato de obediência à vontade de Deus promoveu Jesus à mais alta de todas as posições, de maneira que diante dele todo o joelho se dobra nos céus, na terra, há de se dobrar nos céus, na terra, inclusive debaixo da terra, e toda língua confessar que ele de fato é o Senhor. E em Efésios, no capítulo 3, no versículo 20, diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Ou seja, Deus ele é infinitamente mais poderoso para fazer, ou melhor, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E por que é importante citar também esse versículo? Porque por melhor que sejam as suas intenções, ou por melhores que sejam os seus pedidos a Deus, nem sempre você é atendido como você deseja, no momento em que você deseja, e muitas vezes é porque Deus tem planos
ele tem pensamentos muito mais elevados do que os seus. Você já observou que às vezes você faz um pedido a Deus, você insiste, e aquele pedido não é atendido, e depois de um tempo, talvez você já tenha tido essa experiência, você percebe que foi para o seu bem? Ou então, de repente você já tenha tido a experiência de insistir tanto numa coisa, e aí quando você tem aquilo, quando aquilo se realiza, você se arrepende, ou não era como você imaginava? Sabe, quando nós confiamos na vontade de Deus, nós damos a Deus a oportunidade de estabelecer a sua vontade, estabelecer os seus planos na nossa vida. E saiba que os pensamentos de Deus sempre são mais elevados, os caminhos de Deus são mais altos, a vontade de Deus, ela sempre é melhor do que a nossa própria vontade, ainda que aos nossos olhos a nossa vontade pareça excelente. Inclusive, a vontade de Deus, ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Portanto, vale a pena confiar na vontade de Deus. E olha, nós vimos nessa série de mensagens que o mais importante é você desenvolver um relacionamento com Deus. A oração, ela é mais do que fazer pedidos a Deus. A oração é quando você tem um momento com Deus para falar, mas também para ouvir. A oração é a construção de um relacionamento na vida cotidiana. Vimos também que Jesus nos encoraja a pedir e que pedir também faz parte do nosso relacionamento com Deus. Quando nós pedimos a Deus e Deus nos atende, nós experimentamos da sua bondade, do seu favor e até da sua justiça. Inclusive, nós podemos testemunhar a bondade dele sobre as nossas vidas. Bem, nós vimos que foi o caso do exemplo da viúva que insistia tanto diante do juiz, que há momentos onde nós devemos perseverar, nós devemos insistir, e há momentos onde nós devemos, inclusive, tomar atitude. Pedir, ele exige de nós ação. Mas veja que diante de todas as suas petições, planos e sonhos, Deus sempre tem o melhor para você. Portanto, sempre que você orar, conclua sua oração dizendo: Pai, sobretudo prevaleça a tua vontade. Pai, sobretudo não seja como eu quero, mas como tu queres. E você pode ter certeza que a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus há de se cumprir na sua vida. Tá certo? Bem, eu fico por aqui, mas antes eu gostaria que você se inscrevesse nesse canal. Se possível, envie esse vídeo para alguém que você quer bem, alguém que você acredita que esse vídeo vai, de alguma forma, edificar, tá certo? E, inclusive, já fica com o nosso próximo vídeo. Inclusive, nós temos aqui uma série com o tema gratidão. É uma série muito interessante, vale a pena assistir, tá certo? No mais, Deus abençoe você poderosamente.